Há muito tempo eu fiz um vídeo sobre o enigma do Ben Drowned. Esse enigma tinha surgido na época que eu gravei mesmo, e hoje em dia ele já se encerrou. E eu simplesmente não gravei nada desde lá. Mais de um ano sem um único vídeo sobre esse enigma. Talvez você tenha pensado que eu desisti disso, e até eu mesmo pensei nisso. Mas estamos aqui, com o enigma do Ben Drowned. Bom, antes de tudo, isso não é uma continuação direta daqueles vídeos. Na verdade, eu vou falar tudo, desde o início desse enigma. Inclusive coisas que eu acabei deixando passar nos últimos vídeos. Então você não precisa assistir aqueles vídeos pra pegar contexto. Além do mais, a qualidade deles é muito menor comparada a hoje. Enfim, vamos lá. Esse é o enigma do Ben Drowned. Bom, tudo começa no dia 7 de setembro de 2010. Um usuário chamado JDusable postou um vídeo em seu canal intitulado Day 4, ou Dia 4 em português. Esse vídeo tava em vários sites, como o Reddit ou 4chan. E alguma hora, alguém viu um dos posts e começou a investigar. Entrando no canal do JDusable, você encontrava 3 vídeos. Um de gameplay, que não tinha nada demais. Um de uma personagem chamada Rosa e um outro do dia 4. Antes de dar uma olhada no vídeo do dia 4, é interessante ver esse da Rosa. Essa personagem é de um jogo chamado Vampire the Masquerade. Ela consegue prever o futuro, então ela supostamente diria coisas que iriam acontecer em relação a essa história toda. Don't open it. Agora sim, chegamos no vídeo do dia 4. Esse vídeo ficou muito popular e você muito provavelmente conhece a história do cartucho amaldiçoado do Zelda Majora's Mask. Enfim, foi aqui que as coisas começaram. JDusable tinha acabado de chegar no seu novo dormitório da faculdade. Um amigo deu um Nintendo 64 pra ele e ele ficou jogando lá. Só que só tinha um jogo, que no caso era o Super Smash Bros. Então ele enjoou e foi atrás de outros jogos naquelas vendas de garagem. Ele pegou alguns jogos como Pokémon Stadium e F-Zero. Quando ele tava indo embora, ele viu uma outra casa que tava vendendo coisas também. Só tinha uma única mesa com algumas coisas aleatórias. Um senhor de idade recebe ele. O JDusable pergunta se ele tem algum videogame antigo. E o senhor fala que ele vai pegar alguns numa caixa que tá na garagem dele. O JDusable percebe que as coisas aleatórias sendo vendidas na mesa da frente dele são pinturas bem estranhas e perturbadoras. Uma delas inclusive lembrava a máscara de Majora. O velho retorna com um cartucho completamente cinza, somente escrito Majora em caneta permanente. O velho diz para o JDusable que ele pode levar o cartucho de graça. E quando ele tá saindo, o senhor diz Goodbye then, que em português seria até mais então. Mas quando o JDusable entra no carro, ele percebe que na realidade o senhor tinha falado Goodbye Ben, ou seja, até mais Ben. Abrindo o jogo, o JDusable já percebe de cara que tem um save file chamado Ben. Ele só chegou na conclusão de que o jogo é usado. Porém, enquanto ele foi jogando, ele foi percebendo uns bugs estranhos, como algumas texturas erradas e principalmente os personagens estarem chamando ele de Ben ao invés de Link. Ele então acabou deletando o save file do Ben pra resolver isso, mas agora o nome foi substituído por nada. Quando um personagem falava algo, só ficava um espaço em branco. Bom, depois de um tempo, o JDusable decidiu fazer um glitch bem popular do jogo, o glitch do quarto dia. Se você não sabe, no Majora's Mask você tem apenas 3 dias pra parar a lua que tá indo em direção à Terra. Você pode voltar no tempo quantas vezes você quiser, mas não existe um quarto dia no jogo. Porém, foi descoberto um bug em que você conseguia ir pra esse quarto dia, que é um dia infinito, onde você pode ter mais tempo pra fazer as coisas sem precisar lidar com o reset da viagem no tempo. Voltando pro JDusable, ele fez um glitch e funcionou. Parece que ele conseguiu. Só que, quando ele saiu do telescópio, que envolvia o glitch, ele se encontrava no topo da Clock Tower, com o Skull Kid encarando ele em silêncio. Ele obviamente ficou tenso, porque não era pra isso acontecer. Quando ele pensou em resetar o console, aparece uma mensagem. Você não sabe o porquê, mas aparentemente você tem uma reserva. Esse texto era de uma parte do jogo onde você conseguiu uma reserva em um hotel. 15 segundos depois, outra mensagem apareceu. Quer ir para o covil do boss do templo? E tinham 2 opções, sim e não.
Como vocês puderam ver, foi isso que aconteceu. Esse foi o vídeo postado do dia 4. E a partir daqui, as coisas só começam a piorar. O J.Duzable ficou muito assustado e teve vários pesadelos naquela noite com a estátua que apareceu no jogo. No dia seguinte, ele decidiu voltar pra casa do velho, tentando encontrar alguma resposta pro que aconteceu. Só que, quando ele chegou lá, não tinha ninguém. Ele perguntou pro vizinho ao lado onde estava o velho. E ele disse que o senhor tinha acabado de se mudar. O J.Duzable perguntou se ele tinha algum parente ou conhecido que ele poderia entrar em contato. Ele não é casado, não tem amigos, nenhum parente vivo, o vizinho respondeu. O J.Duzable então pergunta, quem é Ben? A expressão no rosto do homem muda e ele diz que Ben sofreu um acidente aqui pela vizinhança. O homem depois disso voltou pra casa, se recusando a falar mais sobre. J.Duzable voltou pro seu dormitório e abriu o jogo de novo. Dessa vez tinham dois saves, um chamado Sua Vez e outro chamado Ben. Ele decidiu abrir o save do Ben e foi isso que aconteceu. Alguém nos comentários de onde ele postou sugeriu que ele tocasse a música Elegy of Emptiness, e ele no dia 10 de setembro de 2010 postou isso. Eu sei que é de manhã cedo, fiquei acordado a noite toda, não consigo dormir. Não me importa se as pessoas virem isso, esse não é o ponto. Eu só quero que a palavra se espalhe, então não vou sofrer por nada. Perdi a vontade de digitar sobre isso, quanto eu menos insistir nisso, melhor. Acho que o vídeo fala por si mesmo. Eu fiz o que vocês me disseram para fazer, toquei a música Elegy of Emptiness do primeiro prompt do jogo que me deram, mas acho que é isso que o jogo ou Ben queria que eu fizesse. Aí ele mandou um vídeo intitulado Drowned, e é isso que tem no vídeo.
Watch out! Dois dias depois, o colega de quarto do J-Duzable aparece fazendo um post. Ele diz que o J-Duzable tá bem e ele tá voltando pra casa. O J-Duzable deu um flash drive pro colega de quarto e pediu pra ele fazer o upload de um vídeo e um documento. O vídeo teve o upload no mesmo dia e o documento 3 dias depois. Tinha muita coisa nesse documento, então eu vou dar um breve resumo. O documento era um diário que o J-Duzable tava fazendo, registrando tudo o que aconteceu. Muita coisa nesse diário já foi falada aqui, mas tem algumas coisas que valem a pena falar. Uma delas é que o canal do YouTube, na realidade, era de um amigo do J-Duzable. Ele só usou emprestado. Então, aquele vídeo da personagem Rosa foi postada pelo amigo dele. Outra coisa é que no horário das 3 da tarde do dia 8 de setembro, não tem nada. Eu pensei que tivesse um texto branco escondido, mas realmente não tinha nada. Só é estranho mesmo ter um horário vazio. Mas aí, algo interessante acontece. Segundo o J-Duzable, o computador dele abriu o navegador sozinho e abriu o site cleverbot.com. Isso é um site que você conversa com um bot. O J-Duzable mandou: Olá? Olá. Quem é você e como você tem acesso ao meu computador? O suposto bot vai enrolando a conversa até que ele revela ser o Ben. Ele diz que passou pelos cabos que foram conectados ao computador, através da placa de captura que foi usada para gravar os vídeos. Então o Ben se espalhou pro computador. Isso deixa aquele 3 da tarde vazio mais misterioso ainda. Talvez o Ben tenha apagado ele. Ben disse que poderia parar de perturbar o J-Duzable se ele libertasse ele. O J-Duzable ignorou essa proposta e o Ben continuou perturbando ele. As mensagens nos posts foram alteradas, perdendo partes, e na madrugada do dia 9, J-Duzable falou que sonhou com as crianças da lua. Segundo ele, no sonho tinham essas crianças que, quando tiraram as máscaras, mostraram ter rostos horríveis e deformados. Nesse sonho também apareceu o Happy Mass Salesman, que torturou o J-Duzable no sonho, que disse que a sensação parecia real. Ele acordou suando e chorando. Depois de um tempo, ele abriu o jogo e decidiu confrontar o Ben lá. E foi isso que aconteceu.
Depois disso, ele sumiu completamente e pediu para que ninguém baixasse nada relacionado ao Ben, porque ele poderia se espalhar para outros lugares. Porém, no final do documento, o jeito de escrever muda, e aí você percebe algo estranho. No post do colega de quarto do JDusable, foi falado que o arquivo ia ser solto em .txt, mas ele foi solto em .rtf. Isso basicamente confirma que o Ben modificou esse arquivo, ou seja, as pessoas estavam baixando esse arquivo e o Ben possivelmente estava neles. E para piorar, pouco tempo depois, um vídeo foi publicado, Free, que significa livre. Basicamente, o Ben se espalhou pela internet. No histórico de atividade do JDusable, a gente consegue encontrar algumas coisas. Uma frase toda estranha que parece que só esmagaram um teclado, mas na verdade uma cifra, que dá em algumas frases. Todos nós usamos uma máscara às vezes. Mantenha seus olhos abertos. Mãe, me pergunto o que é você. Sussurre para anoitecer essa noite. Boa sorte. E ok, eu não entendi do que isso tá falando e acho que você também não. Mas calma que aos poucos as peças vão começar a se encaixar. Tinham outras cifras também que davam respectivamente em .net, pense e .net é a sua única dica. Depois um link de um post de um fórum. Nesse post não tinha muita coisa que parecia ser interessante. Porém, numa das respostas, a primeira frase falada é: você não deveria ter feito isso. Acredito que vocês já conhecem essa frase. E se você juntar essa frase com .net, você achava um site. You shouldn't have done that. .net. O site tinha o título de Crianças da Lua e uma breve descrição abaixo. Um site para aqueles que acreditam. Esse é um site para aqueles que formaram uma conexão espiritual com a Lua e ele. E reconhecem que fomos selecionados para realizar milagres e trazer iluminação a este mundo. Ela nos escolheu, e apenas nós, para sobreviver ao apocalipse que está por vir, porque nós a honramos e nos dedicamos a ela. Tem bastante texto, mas o que você precisa saber é que as Crianças da Lua, ou Moon Children, é um culto. A gente não sabe quem é ela ou ele, de que apocalipse eles estão falando, então é necessário buscar mais informação nesse site. Tem várias páginas no site, então vamos ver cada uma delas com calma. A primeira página é a página Home. Nela tem aquela breve descrição, mas embaixo tem posts dos moderadores do site. Alguns moderadores que a gente encontra são o Ifrit, Duskroad23, Neko e Drowned. O Neko tava fazendo uns posts falando que a sua ascensão estava chegando, e um dia depois o Duskroad23 diz que o Chris, que é o Neko, teve essa ascensão bem sucedida. O que é essa ascensão, a gente ainda não sabe. O Ifrit só postava coisas sobre moderação mesmo, e o Drowned parecia ser o administrador do site, e ele postou somente: você não deveria estar lendo isso. A página de credos falava sobre os cantos e rituais. A página de sobre mostrava as informações pessoais de cada moderador. O curioso é que o Neko não tinha nenhuma informação. E lá embaixo fizeram agradecimento a alguém chamado Rosa, que se você lembra bem, eu falei dela lá no início do vídeo. A página de teorias falava sobre teorias do fim do mundo. Todas elas eram bem conhecidas, como a do calendário Maia, todas se referindo a 2012. E lá no final tinha uma teoria sobre a profecia da Luna. A profecia da Luna conta a história de uma criança da Lua chamada Kelbris, que recebeu sussurros da Luna. Kelbris teria sido a primeira pessoa a falar com essa Luna. A Luna disse coisas sobre o fim do mundo, que algum grupo ia sair da prisão, como ela iria vir dos céus e consumir tudo, como um certo jogo aí. Depois de um tempo, Kelbris foi encontrado morto, eletrocutado. O texto cita se não sabe se isso foi assassinato ou a
Ascensão. Então com esse texto a gente consegue entender que aquele ela no texto da página principal era sobre a Luna. E a Ascensão ocorre quando ela sussurra pra você e avisa que isso vai acontecer. E depois disso, ocorre um tipo de ritual que envolve a morte. Na página de contato tinha só um local pra você colocar o seu nome pra poder de alguma forma participar desse culto. Só que se você colocasse algum nome no URL da página, você encontrava coisas interessantes. Se você colocasse Ben, você encontrava um computador para o dia 10 de setembro de 2010, falando que esse é o quarto dia. Se você colocasse Drowned, você achava uma página bem bizarra, com uma imagem estranha e um texto embaixo. Fim da linha. Volte. E o título da página que traduzia para Meus olhos. Eles tiraram. Meus olhos. Na página de contato do Ifrit dava pra encontrar um e-mail escondido, e um monte de gente entrou em contato com ele. Ele respondeu várias perguntas e deu pra entender que o Ben foi um membro do culto e ascendeu. Mas o Ifrit, ou Matt Hubris, como tava o nome do e-mail, disse que não sabia se ele só tinha morrido durante o blackout. Esse blackout é citado novamente quando o Ifrit fala de um cara chamado Alex. E a Rosa é irmã do Ifrit, tem essa informação também. Uma hora antes do contador parar, o site colocou uma música bem perturbadora de fundo, e no código fonte você conseguia ver que o nome dela era As Horas Finais de Matt. Nesse mesmo momento, o Ifrit só respondeu os próximos e-mails com: peraí, tem alguém batendo na minha porta. E depois disso ele não respondeu mais. O título da página de contato do Ifrit mudou pra um link, e esse link dava num vídeo intitulado FJ6RT. O nome da conta que postou isso se chama The Link Missing, e no sobre dela fala que o nome real era Alex. O vídeo em questão era esse. Se você já jogou Ocarina of Time ou Majora's Mask, você sabe que essa música que foi tocada no vídeo foi a música do tempo, que é usada para voltar no tempo no Majora's Mask, por exemplo. E logo depois desse vídeo, o site saiu do ar. No dia seguinte, o site voltou, só que ele tava basicamente como ele era antes quando as pessoas encontraram ele. O site tinha voltado no tempo, só que algumas coisas estavam diferentes. O moderador Ifrit simplesmente tinha sumido, ele não tava em nenhum local do site. Então parece que essa viagem no tempo não conseguiu salvar a vida dele. Um usuário chamado Friadu Tenebris postou um vídeo no YouTube da música invertida do tempo. E logo depois o Ben respondeu no canal do Jeiduzo. Vocês começaram a pensar, vocês começaram a pegar a ideia. Vocês fizeram uma descoberta hoje, mas quanto tempo até que essa bênção se torne uma maldição? Basicamente, tocar músicas relacionadas ao jogo poderia influenciar na história. E aí começaram a usar essa mecânica. A primeira música tocada foi a New Wave Bossa Nova. Essa música fez a Rosa conseguir se comunicar por um tempo pelo e-mail do Ifrit. Se você não sabe, no site tinha algumas páginas que estavam com senha, você tinha que ter um login pra entrar. E a Rosa disse nos e-mails que ela tinha acesso a isso. E ela conseguiu até mandar pra um usuário, mas as informações estavam erradas, não funcionavam. Logo depois disso, ela parece ter sumido, porque segundo ela mesma, alguém estava na porta dela. E no fórum, nesse mesmo momento, você pode encontrar um post estranho de alguém falando que estava na porta dela. Tentaram tocar Oath to Order, mas isso acabou matando o Alex. Então, um usuário chamado Mia tocou a música do tempo, e então voltamos de novo pro início. O vídeo da Rosa teve algumas tags adicionadas, dizendo: você não salvou ela. Então ela morreu também. O Alex soltou um vídeo que eram só 3 pontos no canal dele. Um usuário fez um vídeo soltando uma fada de um pote tentando salvar o Alex, e parece que deu certo, porque logo depois ele postou um vídeo escrito continuar, onde ele aperta na opção sim. Agora avançando mais um pouco, no dia 6 de outubro de 2010, ocorreu o glitch. O glitch foi um monte de mudança estranha que ocorreu no site. Na página principal, tinha uma imagem de uma máscara de gás. Você conseguia achar arquivos estranhos escondidos no final da página, que davam nas frases: você não pensou que eu desisti de você, pensou? Você para de brincar quando eu digo pra você parar de brincar. Isso é só um sonho. Acorda. Você precisa acordar. Alguns dias mais pra frente foi postado no canal do Jeiduzo um vídeo de 43 segundos, intitulado 2, e com um único texto do vídeo todo: ninguém veio. Avançando mais um pouco, uma contagem regressiva apareceu no site. Quando o contador chegou ao 0, o site saiu do ar. Logo depois, o Jeiduzo postou um código binário, que dava num link de um fórum chamado Within Hubris, que tinha alguns posts, todos eles dos membros do You Shouldn't Have Done That, todos em código binário. Um dos posts falava pra você sair de lá. O outro era do Neko, que dizia estar assustado e não sabia o que estava acontecendo. A outra era do Dusk Road 23, que dizia que também não sabia o que estava acontecendo. No meio tinha uma postagem de um membro desconhecido, dizendo: eu posso me tornar Deus, eu posso me tornar tudo. E por fim embaixo, um post do Kelbris: saia daqui.
Em 2020, muitos anos depois, quando todo mundo pensou que essa história iria ficar incompleta para sempre, o J2Bo postou um vídeo no seu canal, awakening.wmv. Aqui as coisas começam a ficar bem interessantes. No vídeo tem um texto falando que alguma coisa está prestes a acontecer, e na descrição tem um código binário, que dá no número 32020. Isso significa uma data, 3/20/20, ou seja, 20 de março de 2020. 2 dias depois, um vídeo chamado Hubris.wmv foi programado para a estreia. No início dá pra escutar a Rosa falando: ela fala isso naquele vídeo lá do Vampire the Masquerade. No espectrograma, você acha alguém pode me ouvir? E na descrição tem um código binário, que traduzindo dá tentativa 15, tentando novamente. Eu duvido que eu consiga chegar nesses dois ao mesmo tempo. Ele se move. O vídeo tem um texto falando sobre um mundo pós-apocalíptico causado por uma pandemia de um vírus chamado Heroes. No final do vídeo aparece uma gameplay do Majora's Mask, com o save file End. Chegamos no dia 20 de março, e um vídeo chamado End.wmv foi programado para a estreia. No vídeo, é aberto o save file e é mostrado um pouco da gameplay dele, além de mais texto sobre esse mundo pós-apocalíptico caótico. E no final, o nome é assinado como Jados. Então quem tá escrevendo esse texto se chama Jados. No espectrograma do vídeo, foi achado um URL para um vídeo titulado barra. É literalmente só uma barra. No vídeo dá pra ver a verdadeira face do Ben. A face vai mudando, ficando cada vez mais perturbadora. E ele fica repetindo: Eu sou o Ben. E no final ele diz: Nós somos Ben. 3 dias depois, um vídeo titulado Gateway foi programado para a estreia. Na descrição tinha um código que dava em: os blocos de entrada para a construção de vida efêmera colidem. Isso ajudará a juntar eles. Um destaque aqui que a palavra juntar em inglês aqui tá link, e ela tava em maiúsculo. Pense vários anos atrás, quando foi o apocalipse. E no início tem um espectrograma que diz o que aconteceu em 2012. E se você lembrar bem, tinha uma página no You Shouldn't Have Done That que falava sobre teorias do apocalipse para 2012. Então alguma coisa realmente aconteceu em 2012. Durante o vídeo, a gente tem aquele mesmo momento do Ben.wmv, e quando o Link chega perto de todo mundo, ele pega a ocarina e o vídeo acaba aí, basicamente confirmando que tá dando pra tocar músicas pra influenciar a história. Então o usuário Rosie Fox fez um vídeo tocando a Sonata do Despertar, que fez muito sentido tocar, considerando as várias vezes ao longo da história que falaram sobre acordar e o primeiro vídeo ter Despertar nesse nome. Nesse meio tempo, um site chamado Métodos de Revolução foi descoberto. Nele tinha bastante coisa interessante, alguns textos sem contexto falando sobre como alguém chamada Marley tava tendo algum tipo de crise e que tava enlouquecendo, e tinha uma página específica que tinha uma votação com várias músicas do jogo como opções. Então fazer um vídeo não daria certo, teria que ser pela votação apenas. As pessoas de qualquer maneira votaram na Sonata do Despertar. No dia seguinte, um vídeo titulado Sonata.wmv foi programado para a estreia, e foi isso que aconteceu. No dia seguinte, um vídeo com o nome de Children.wmv foi programado para a estreia. Esse vídeo foi mencionado naquele documento de 2010, só que ele nunca tinha sido lançado. E agora, ele finalmente tá saindo. E foi isso que aconteceu.
Logo depois disso, foi encontrado no site Metros Revolução um documento, a verdade real, ou seja, a versão real daquele documento lançado lá em 2010, sem modificação do Ben. E no documento falam que ele é um fantoche. Talvez o ele que esteja falando seja o J-Duzgo. Falam que precisam se juntar para ser somente um e ascender mais. E agora se prepara, porque as peças vão começar a se encaixar. No dia seguinte, um vídeo nomeado Kelris.wmv foi programado para estreia, e um tempo depois o título mudou para The Father. Esse vídeo mostrava os momentos finais do J-Duzgo, logo depois daquele último vídeo que ele postou em 2010. No vídeo, ele aparenta estar confuso e está explorando o local, até que aparece uma mensagem na tela dizendo para ele não ir muito longe, porque isso pode acabar acordando ele, e a gente ainda não sabe quem é esse ele. Cada vez que ele vai explorando, o jogo fica dando avisos pra ele parar, mas ele não para. E no final, ele se depara com um rosto bizarro e o vídeo acaba. E o nome do vídeo é O Pai, então talvez esse seja O Pai. E anteriormente, o título era Kelris. E se você lembra bem, Kelris foi citado como a primeira criança da lua a ter sua ascensão. Então o Kelris tá preso dentro do jogo e o Ben também tá. E se você parar pra pensar, ambos têm uma coisa em comum. Os dois tiveram sua ascensão. Então a ascensão faz você ficar preso dentro do jogo, talvez. Depois disso, uma sequência de vídeos foi sendo postada. Ela conta histórias de uma pessoa que acordou num hotel misterioso, mas não lembra de nada. Essa pessoa vai explorando o hotel até que ela é atacada e aparentemente morre. Aí num certo vídeo, outra pessoa acorda em um outro quarto e recebe um telefone de alguém chamado Abel, falando de sua nova diversão. E ela vê que tem um Nintendo 64 e o mesmo cartucho que o J-Duzgo jogou. No final, essa pessoa coloca o seu nome no jogo e a gente descobre que o nome é Sarah. Uma semana depois, um vídeo com o nome de Metros de Revolução, Ben.wmv, estreou. É vista a Sarah explorando esse cartucho amaldiçoado. No meio, ela é transferida para um local vazio e um diálogo acontece. E aqui a gente tem um dos maiores plot twists dessa história. O Ben começa a conversar e revela não ser mal. Na verdade, ele é uma pessoa inocente e ele pede no final para que ela toque uma música para salvar ele. Depois, um vídeo chamado The Truth é lançado e a Sarah toca a música da cura. E isso cura o espírito do Ben, que revela que ele esteve sendo usado o tempo todo. Ele falou que o pai estava fazendo isso e ele já disse que alguém já chegou perto de acabar com ele, falando do J-Duzgo provavelmente, mas o pai já estava muito forte. Então, o pai tá controlando tudo isso. E é falado que o J-Duzgo também virou uma ferramenta do pai. O pedido final do Ben é pra salvar todas as almas que estão presas dentro do jogo. E logo depois disso, a Sarah ganha uma máscara pra usar e virar o Link adulto dentro do jogo. Assim como no próprio Majora's Mask, quando você cura uma alma, você ganha uma máscara baseada nessa alma pra você usar. E pra finalizar, ela toca a música do tempo e volta pro início de tudo. Então, um resumo até agora. O pai é uma figura que está controlando tudo dentro do jogo, inclusive almas que ficaram presas lá devido à ascensão. A única alma curada até agora foi a do Ben. Depois, um vídeo chamado The Last Hero.wmv tem a sua estreia e mostra um personagem que explica pra ele que o Ben tinha se libertado por causa do J-Duzgo, mas depois que a música da cura ocorreu, não só a alma do Ben, como várias almas que estavam no cartucho antes, se juntaram nessa máscara. Dessa vez as almas estão presas para ajudar a Sarah a derrotar o pai. Como a Sarah voltou no tempo, o pai ainda não tá muito forte, mas tem sim a capacidade de parar ela. Logo depois que ela sai da Clock Tower, um boss aparece e tenta derrotar ela, mas ela consegue matar ele de boa. E depois vem outro boss idêntico ao anterior, que ela também derrota. Depois foi programado para a estreia o vídeo The Moon Children. Nele, a Sarah vai em direção à pousada e encontra uma das crianças da lua por lá. Ela deixa um coração e é falado que é necessário mais 3 se ela quiser derrotar o pai. Outro vídeo saiu como estreia, com o nome de The Prisoner.wmv. A Sarah vai em direção ao Romani Ranch e encontra as crianças da lua por lá. Elas parecem estar do lado do pai, ou pelo menos estão sendo manipuladas por ele. Aí elas colocam uma invasão de inimigos para tentar impedir a Sarah, mas ela mata todos eles e liberta uma das almas presas no jogo, que diz ser a Rosa. Então a Rosa, como agradecimento e para tentar ajudar a Sarah, dá um item que permite que ela recupere a memória das outras almas, podendo assim libertar elas também. Logo depois disso, as tags pro vídeo do Vampire the Masquerade mudaram, e dessa vez elas diziam: você salvou ela. No site Métodos de Revolução, novas páginas foram criadas com vários nomes, como Drowned, Rosa, God, enfim, você vai entender isso mais pra frente. Um vídeo chamado The Happy Mass Salesman foi pro ar, e nele você descobre mais sobre as almas. A Rosa cita que as almas são Neko, Ren, Matt, Alex
Alex, Kevin, todos eles tinham tido sua ascensão. Ela explica que levar as almas para esse mundo era uma forma de se livrar da dor da vida real, mas em algum momento tudo isso deu errado, pois a Sarah descobre que o Happy Mask Salesman estava morto, e como isso não era para acontecer, o jogo aos poucos está começando a se corromper. Depois, outro vídeo chamado The Dying Road.wmv tem a sua estreia. A Sarah vai pra Snowhead, e lá ela encontra alguém chamado Darmani, que é um personagem de Majora's Mask, mas ele é só uma das almas que ficou presa dentro do jogo. Ele culpa a Sarah de tudo que isso tá acontecendo, que o mundo tá se corrompendo, e ele se recusa a ser libertado. Depois disso, a Sarah encontra uma das crianças da lua, que tá usando o nome de God. Esse é um boss do jogo, que a Sarah enfrenta logo depois e ganha, salvando a alma dele. Logo depois, o site Metro Revolução mudou aqueles nomes que eu citei anteriormente, como por exemplo, os nomes Got e Drowned mudaram para só alguns pontos, mostrando que a identidade do Got é o Drowned, aquele administrador do You Shouldn't Have Done That. Dusk Road 23 mudou para Saia da Nossa Casa, provavelmente fazendo referência ao Damani, então a identidade do Damani é o Dusk Road 23. Depois, um vídeo intitulado The Predecessor.wmv vai pro ar, e nele a Sarah vai em direção a Great Bay e faz uma batalha com Georg, pra depois fugir dele e se deparar com Zora, e o vídeo acaba assim. Depois, um outro vídeo chamado The Showdown.wmv mostra uma batalha entre a Sarah e o J-Duzable, que diz que vai impedir ela. Infelizmente, a Sarah perde essa batalha, e antes do vídeo acabar, um site aparece na tela: Eternity Project. Esse site parecia uma versão nova do You Shouldn't Have Done That. Alguns textos até eram os mesmos. Ele ainda estava em construção, e falava que isso era uma maneira de fazer a ascensão chegar a mais pessoas. Depois de um tempo, um vídeo foi postado falando desse projeto, que seria algo como uma Matrix. Você poderia ser digitalizado em um universo virtual. Esse projeto de alguma forma estava relacionado com o hotel que a Sarah tava, e também estava relacionado com tudo isso de ascensão e essas coisas. Talvez a ascensão não seja nem algo espiritual, mas algo tecnológico. E logo depois do vídeo ter sido postado, o site mudou completamente, não deixando nenhum rastro sobre as crianças da lua. Mas ao mesmo tempo, tinha uma página com transmissões ocorrendo, com o Abel, aquele cara que falou com a Sarah pelo telefone lá no início, tentando entrar em contato com algum funcionário do projeto. E aí nessas transmissões, ele cita que é possível reverter a morte da Sarah dentro do jogo, e ele dá instruções de como entrar numa página e fazer o upload de um código que poderia salvar a Sarah. E alguém fez isso. Um vídeo foi programado para estreia com o título The Final Hours.wmv, e nele mostra o código funcionando e a Sarah voltando à vida. Ela está nas últimas horas e encontra as últimas almas que ainda estão presas dentro do jogo, e depois disso ela vai para o observatório efetuar o glitch do quarto dia. E por fim, o último vídeo é postado, The End.wmv. A Sarah se encontra com J-Duzable e ele faz um sacrifício e se junta com ela pra ajudar a salvar todas essas almas. Ela finalmente fala com o pai e faz um acordo com ele. Ele vai remover todas as anomalias do mundo, mas vai fazer um reset para fazer todas as almas presentes nele conseguirem viver em paz nesse mundo. A Sarah vai acabar sumindo e indo pra algum lugar que a gente não sabe, porque ela é considerada uma anomalia, mas isso pode acabar salvando as almas. E é isso que acontece. A gente não sabe pra onde a Sarah vai, mas esse mundo é salvo e as almas podem viver em paz.
Bom, esse é o fim do vídeo. Se você ficou até o final, significa que você gostou muito desse vídeo. Então, muito obrigado. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer. Eu peço perdão se eu falei algo errado, essa história é muito complexa, então qualquer coisa você pode me corrigir nos comentários aí. É irônico que esse vídeo tenha demorado tanto pra sair, assim como esse RG todo que demorou 10 anos pra acabar. Óbvio que o vídeo não demorou 10 anos pra sair, mas demorou 1 ano e meio, teve um grande hiato aí. Enfim, muito obrigado por me assistir até o final dessa jornada imensa.